pedimos desculpa. Aqui está. Nosso Deus é exaltado. Nosso grande Deus é o único que nós queremos exaltar, queremos engrandecer, e por isso nos encontramos aqui domingo após domingo, e para dar expressão a esse louvor e a essa gratidão por tudo aquilo que Ele realmente fez e faz na nossa vida. Na semana passada, há 15 dias, aliás, nós iniciámos uma série de mensagens no livro de Hebreus, um livro que alguns consideram muito complicado, mas que nós podemos resumir sua mensagem nisto mesmo, exaltação de Jesus, porque, relembrando aquilo que nós já aqui afirmamos, o livro de Hebreus, o que procura demonstrar é a superioridade de Jesus acima de todas as coisas e acima de todos. E então, nós queremos continuar a enfatizar e a lembrar essa superioridade de Jesus. No dia 26 de agosto de 1976, aconteceu algo muito importante na minha vida. Eu estava num acampamento, isto vai fazer agora em agosto 44 anos que aconteceu. Nesse acampamento, eu comecei a namorar com a jovem mais bonita que havia nesta igreja, que era a Teresa. Ou seja, vão passar daqui por um mês, de hoje a um mês, 44 anos que isso aconteceu. Ontem eu celebrei 39 anos de casado. Mas quando eu comecei a namorar, no dia em que eu comecei a namorar com a Teresa, aconteceu uma coisa muito interessante. A Teresa morava do outro lado da rua, numa casa que está ali na esquina. Ela morava ali, em 1976. No dia 26 de agosto, foi o dia em que nós começámos a namorar, os pais da Teresa estavam nesse mesmo dia, nós estávamos no acampamento, e eu não sei se o pai dela adivinhou que nós tínhamos começado a namorar, mas a verdade é que eles mudaram de casa para 150 quilómetros daqui. Foram para uma aldeia lá para o Ribatejo, que ficava a 150 quilómetros da minha casa. A única maneira nessa altura que nós tínhamos de comunicar era por carta. Nem telefone tínhamos em casa. Telemóvel só nos filmes de ficção. Não é? Então, era complicado nós estarmos a escrever. Eu sempre digo, e os irmãos, alguns já conhecem esta história, que a Teresa, ela era fantástica. Ela escrevia-me todos os dias uma carta. E eu escrevia-lhe todas as semanas uma carta. Então, era assim que nós comunicávamos. E era assim que nós íamos falando um com o outro. Até que havia aqueles dias, às vezes uma vez por semana, outras vezes de 15 em 15 dias, às vezes um bocadinho mais, em que nós tínhamos a possibilidade de nos encontrarmos. E aí sim, a comunicação já não era por carta. A comunicação era muito mais rica, porque estávamos frente a frente. E era muito melhor. E os irmãos podem imaginar, não é? Que alegria. Porque agora ali não era só o que estava escrito. Era a expressão do olhar, da face. Toda a expressão corporal manifestava aquilo que nós queríamos dizer um ao outro. E quando nós começamos a ler o livro de Hebreus, nós podemos fazer assim uma certa semelhança. O livro de Hebreus começa por dizer que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E Deus até escreveu cartas, não é? Ou seja, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Deus falou através dos profetas, Deus falou através de muitas maneiras, através de vários mensageiros. Mas a melhor e a maior da maneira como Deus comunicou connosco foi quando Ele veio ao nosso encontro. Fez-se homem e na pessoa de Jesus, Ele aí comunicou com os homens. E mesmo para o povo hebraico,
E para os povos antigos que consideravam que havia uma comunicação do divino ou de Deus com os homens que era a mais excepcional, que era a comunicação através dos anjos, a Bíblia diz-nos aqui no livro de Hebreus que Jesus é muito superior aos anjos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. O escritor de Hebreus, ele passa principalmente os 2 primeiros capítulos demonstrando essa superioridade de Jesus em relação aos anjos. Os anjos eram considerados, como eu já disse, os mais sublimes mensageiros de Deus. A palavra anjo, ela mesma significa mensageiro, embora a missão dos anjos não fosse apenas ser portadores de mensagens divinas. Todos os povos antigos acreditavam em anjos. Nós hoje vamos falar um pouco sobre isso. A crença nessa existência dos anjos, nós podemos encontrá-la desde a antiguidade até aos nossos dias. Por exemplo, os babilónicos, e eu como tinha dito há 15 dias que iria falar um pouco sobre os anjos, nós vamos falar hoje um pouco sobre os anjos, mas não para exaltar os anjos, mas para mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. E como eu estava a dizer, os babilónicos consideravam os anjos como deuses, mas que eram deuses portadores de mensagens de outros seres divinos ainda mais superiores. Também os egípcios acreditavam que havia anjos. Aliás, eles acreditavam até que os anjos eram aqueles que depois da morte estariam a sustentar e a cuidar dos mortos, nos próprios túmulos. Por isso as pessoas ricas, como os faraós e outros, construíam aquelas grandes pirâmides com tudo lá, até comida, que era para depois os anjos os servirem. Também na civilização grega nós encontramos eles a considerar os anjos como semideuses. Até o islamismo, que é uma religião que surge 7 séculos depois de Cristo, eles afirmam que há pelo menos 2 anjos encarregados por cada pessoa. E é curioso que eles dizem, um registra as coisas más dessa pessoa, o outro registra as coisas boas dessa pessoa. Então, que é para não haver esquecimento e não haver... há uma delegação de tarefas ali. Isto só para ilustrar, irmãos, que não estou a dizer aqui que nós concordamos com tudo isto. Estou a dizer que a crença nos anjos, ela é universal e vem já desde a antiguidade até aos nossos dias. E nos nossos dias, este tema dos anjos tem tido uma larga e grande adesão. Muita gente hoje fala em anjos, sobretudo aqueles que seguem e que acreditam nas religiões mais de caráter mais esotérico, no espiritismo, por exemplo, também, e outras práticas deste movimento chamado movimento da nova era. Para estas pessoas, os anjos são energias ou entidades que cuidam de nós ou que orientam a nossa vida. Para alguns, são almas do passado, de vidas passadas. Para outros até são entes queridos que já morreram, e isso às vezes até alguns crentes caem nesse erro de dizer que quando alguém morre, agora é um anjinho que está lá no céu, como se as pessoas, os mortos, se transformassem em anjos. Nada disso é bíblico. Isso acontece e é muito divulgado nos nossos dias. Alguns até dizem que é o espírito dos bebés que morreram. O bebezinho é um anjinho. A Bíblia diz que não, diz que o bebezinho é um pecador. Porque todos nós fomos concebidos em pecado. E por muito que a gente queira ou não, o bebezinho é pecador, não é? Não é um anjinho. E quando um bebê morre, ou uma criança ainda na idade da inocência morre, não vai para o céu e fica um anjinho a cuidar de nós. Isso é o que se acredita e muita gente divulga nos nossos dias. Então, alguns acham que nós podemos confiar e até pedir coisas aos anjos. Então, contrariamente àquilo que a Bíblia ensina, fazem oração aos anjos e dirigem as suas orações aos anjos. Quando Jesus disse para nós dirigirmos as nossas orações a quem? Ao Pai, em nome de Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens. E esse é Jesus. Os anjos não são nossos mediadores. Então, essas são algumas crenças. Algumas pessoas até dizem que podemos ver os anjos. Às vezes, uma borboleta que às vezes aparece pode ser um anjo. Se de repente vê uma pena a cair, uma pena branca, pode ser um anjo, dizem essas crenças. Alguns dizem que pode ser um passarinho que vai pousar na sua janela e que vai ali cantar, é um anjo. Há um presidente de um país da América, da Venezuela, não era? O Maduro, que dizia que o Chaves lhe apareceu como um passarinho, não é? Depois de ter morrido, tinha aparecido, era um passarinho que estava ali. Então, são estas crenças que muitas vezes existem. Bom, para nós conhecermos bem o que é que a Bíblia diz, temos que ler a Bíblia, porque ali nós encontramos a verdade sobre aquilo que são os anjos. Há mais de 300 referências a anjos na Bíblia. Então, hoje, baseando-nos e tendo como base o texto de Hebreus, nós queremos também explicar um pouco, não é um estudo muito aprofundado, até porque não teríamos tempo para tudo isso, mas explicar um pouco o que é que são os anjos e o que é que eles fazem. Olhando então o nosso texto em Hebreus, capítulo 1, nós vamos então ler os versículos 2 até ao versículo 4. Quando está a falar de Jesus, aquele que é o mensageiro principal, o maior, o superior, o mais excelente, diz acerca de Jesus o seguinte, e volto a frisar, o que nos importa a nós aqui é falar de Jesus, não é? Jesus é o central, mas queremos compará-lo agora com os anjos, se é possível, porque não há comparação. No entanto, o versículo 2 diz assim: a Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Irmãos, comparando ou fazendo aqui um paralelo entre Jesus e os anjos, o que é que nós podemos dizer e o que é que nós podemos resumir aquilo que a Bíblia diz? Bom, uma das coisas é esta: Jesus é criador. Os anjos são criados, ou criaturas. Jesus é o que fez todas as coisas. Os anjos foram feitos. Jesus é o próprio Deus. Na semana passada, aliás, há 15 dias, na última mensagem que falei sobre Hebreus, já dissemos isso. Até referimos a passagem de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Nada os anjos fizeram. Antes, pelo contrário, os anjos foram criados por Deus. No Salmo 148, nós podemos dizer: louvai-o todos os seus anjos. É um salmo de louvor. E diz para tudo aquilo que Deus criou, louvar ao Senhor. E diz lá: louvai-o todos os seus anjos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, eles foram criados. Jesus criou. É o Criador. Ele é o próprio Deus Criador. Quando nós lemos o livro de Jó,
E os irmãos conhecem a história de Jó, aquele homem que era fiel a Deus e que, a dado momento, perdeu tudo. E depois os amigos vieram e tentaram consolá-lo, mas só disseram asneiras. E Jó acabou por questionar algumas coisas. E lá, já para o fim do livro, Deus responde a Jó. E nessa resposta há afirmações interessantes. E Deus, no capítulo 38, diz assim a Jó, nos versículos 4 até ao versículo 7: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem é que lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou seja, quem é que mediu a terra? Quem é que fez o projeto? Quem é que fez o projeto? Então Deus vai fazendo assim várias perguntas, e uma das perguntas que Deus faz lá em Jó 38 é esta: onde é que tu estavas quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os anjos de Deus jubilavam? Ou seja, os anjos, quando a criação, já vimos, são criados. Mas foram criados quando? Foram criados antes da criação da terra, antes da criação do mundo. Ou seja, antes daquela descrição que está feita no livro de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus já tinha criado antes os anjos. Eles são criaturas de Deus, mas diferentes. Eles são seres espirituais. Acabámos de ver em Hebreus que diz lá no versículo 7 que eles são no versículo 14, nós não lemos o versículo 14, mas no versículo 14 diz: não são porventura, Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então são servos, a palavra ministro significa servo, ministra, serve, mas são seres espirituais, não como nós, carnais, são seres espirituais, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, apesar de ser criados, não são iguais aos homens, são diferentes. Nós não entendemos, não sabemos como, mas são seres celestiais, seres espirituais. Em Lucas, no capítulo 20, diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Então, quer dizer, os anjos, além de seres espirituais, são seres imortais, não morrem, não é? E assim será com os crentes, quando na ressurreição vão ressuscitar. A igreja de Jesus vai um dia ressuscitar quando Jesus voltar, para não mais morrer. E os anjos também não morrem, seres imortais, seres que não morrem. São um pouco superiores aos homens. Também no Salmo 8 é dito, nos versículos 4 e 5, aquela pergunta que muitos irmãos já conhecem: que é o homem mortal? O homem é mortal, não é? Os anjos não. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E depois na mesma passagem diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós, homens, seres humanos, somos a criatura por excelência de Deus. Em toda a criação, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Mesmo assim, a Bíblia diz que os anjos foram criados um pouco superiores, um pouco maiores do que nós. Maiores em poder, maiores em capacidades, e, apesar disso, os anjos não são deuses. Não são deuses. E nem sequer são iguais a Jesus. Porque Jesus é superior. Jesus é mais. Porque Ele é o próprio que os criou.
Ele é o próprio Criador. E quando a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, também os anjos foram criados para Ele. De tal modo que Jesus acabou dizendo, quando estava a ser preso e os seus discípulos, sobretudo Pedro, estava todo entusiasmado para defender Jesus, ele disse, olha, eu se quisesse, agora mesmo, tinha aqui uma multidão de anjos, não é? Era só ele dizer, e sob a sua ordem, isso aconteceria. Jesus é o Criador, os anjos são criaturas imortais, espirituais, invisíveis. Nós não vemos os anjos andando por aí, com uns vestidos até aos pés e asinhas, não é? Essa é a imagem que foi criada, mas eles são invisíveis, não podem ser vistos, embora algumas vezes eles se mostrem e até em forma humana. Vimos, e há muitos relatos na Bíblia, em que eles aparecem e são chamados, por exemplo, 2 varões ou um varão que se apresentou diante de Abraão ou diante de alguém e era visto como uma pessoa, como podem incorporar, ou melhor dizendo, materializar-se e aparecer como homens, não é? É interessante uma passagem no Velho Testamento, é daquelas que histórias, e quando digo histórias não estou a falar de histórias de ficção, estou a falar de relatos históricos, não é? Que aparecem na Bíblia, que eu tenho um fascínio muito grande por esse relato, no que diz respeito ao poder de Deus e ao cuidado de Deus e também à forma como os anjos atuam. É aquela história que está em 2 de Reis, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, o capítulo 6, que é quando um exército de samaritanos está a querer matar e a perseguir o profeta Eliseu. E Eliseu está em casa com o seu criado, com o seu moço, o rapaz que o apoiava e que ia cuidando dele e ajudando nas coisas dele. E quando de manhã esse moço vai à janela e olha para a rua, fica muito assustado. E fica muito assustado porque ele vê o exército que está a cercar a casa e diz, estamos feitos, não é? E vai dizer a Eliseu, e agora? E Eliseu diz-lhe assim, não tenhas problemas. Esta é a versão minha, não é? Mas é isto que está lá, que os irmãos podem ver por outras palavras. Não tenhas problemas. São muito mais aqueles que estão connosco do que estão contra nós. E Eliseu faz uma oração e pede a Deus para abrir os olhos daquele rapaz, para ele ver. E a oração diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, os anjos não se viam, não estavam a ser vistos. Mas Deus permitiu. Eliseu tinha visto. O rapaz não via. Mas Deus abriu os olhos para que ele pudesse ver a multidão, o exército de anjos. Por isso é que a Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Exércitos celestiais. Então, estes anjos invisíveis podem estar ao nosso redor se Deus os enviar para cuidar de nós e para nos proteger. E eles têm poder sobre-humanos, poderes que nós não temos. Em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, diz que aos anjos, os anjos, sendo maiores em força e poder. Maiores que? Maiores que os homens. Eles têm mais força e mais poder do que nós. Nós estamos limitados. Quando Jesus ressuscitou, o relato que aparece em Mateus, no capítulo 28, diz que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela.
e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Então, anjos que têm luz e que têm força para além daquilo que é o comum. Os homens não têm. A pedra do sepulcro era uma pedra que eram precisos vários homens para remover essa pedra. Um anjo chegou lá e removeu, provocou um terremoto. Tudo isto são capacidades que eles têm. Apesar de tudo isto, o que é que nós olhamos e vemos em Hebreus? Jesus é o Criador. Os anjos são criaturas. Por isso, Jesus é superior aos anjos. Outra coisa que nós encontramos aqui em Hebreus, e que também já tínhamos visto, por isso eu vou ser mais rápido aqui, é que Jesus é adorado. E a ordem é para adorar Jesus. Os anjos são adoradores. O que lá diz é: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Todos os anjos de Deus o adorem. Nós temos que adorar a Deus e não adorar os anjos, porque os anjos não são para ser adorados. A adoração aos anjos é idolatria. É a Deus que nós temos que adorar. E este Deus se revelou na pessoa do seu Filho, Jesus. É a Jesus que nós temos que adorar. Por isso, nós temos que adorar a Deus, a Jesus. E Ele é superior, porque Jesus é para ser adorado. Os anjos são adoradores. Na visão que o profeta Isaías teve, e que está relatada no capítulo 6 do livro de Isaías, nós vemos os anjos rodeando o trono do Senhor, e cantando e louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se encha da sua glória. Os anjos, a missão deles, uma das missões é essa, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é engrandecer a Deus, é exaltar o nome de Deus. Por isso, a visão que nos foi deixada no livro de Apocalipse é precisamente a mesma coisa. Todos os anjos estavam ao redor do trono também, e todos os anjos cantavam e diziam: louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Apocalipse capítulo 7. É a missão dos anjos: adorar, não ser adorados. Então, Jesus é Criador, os anjos são criaturas. Jesus é para ser adorado, os anjos são adoradores. Jesus é soberano, os anjos são servos. Essa é a grande diferença. Se olharmos aqui no versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, nós estávamos a ver, vemos que Jesus se assentou à direita da majestade. É o que diz o texto bíblico. Ou seja, Jesus está num lugar de soberania, de autoridade. No versículo 8, acerca de Jesus, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Um lugar de soberania. Diz também no versículo 5 do capítulo 2 aqui de Hebreus, que não foi aos anjos que sujeitou o mundo. Ou seja, o mundo está sujeito a Cristo e não aos anjos. Embora, diga também, que por um pouco de tempo, diz o versículo 9, os irmãos podem olhar, capítulo 2 e versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora, alguns pensam assim: então, mas a Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Se nós olharmos com atenção para esse texto, nós vamos ver que por um pouco de tempo Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Que tempo foi esse? Foi quando ele se fez homem. Quando ele se fez homem, o que é que a Bíblia diz? Ele abdicou de toda a sua majestade para se fazer servo, para se fazer igual aos homens. E sendo igual aos homens, durante esse tempo e por um pouco de tempo, ele foi feito inferior que os anjos. Mas o Senhor o exaltou, o Senhor lhe deu toda a glória,
Porque esse tempo em que Jesus foi inferior aos anjos, qual foi? Foi o tempo em que ele esteve com esta missão. E a missão está aí precisamente revelada. Por causa, diz o versículo 9, da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe ou o autor da salvação deles. Então, irmãos, por um pouco de tempo, Jesus se fez servo e foi feito um pouco inferior aos anjos, porque ficou no mesmo nível dos homens. Mas ele é soberano. Os anjos servem a Deus. Jesus, quando se fez homem, veio para servir realmente esta missão. A missão era dar a vida por nós, morrer por nós. Mas Deus o exaltou. Quanto aos anjos, o que é que a Bíblia diz? Eles servem a Deus. No livro de Salmos nós encontramos exortações e expressões dizendo: bendizei ao Senhor, louvai ao Senhor todos os seus anjos. E depois, muito especificamente no Salmo 103, diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós, e está a referir-se aos anjos, que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros, ou seja, vós servos seus, que executais o seu beneplácito. Então, os anjos servem, os anjos obedecem. Jesus dá ordens, porque Jesus é soberano. Os anjos servem os crentes. Diz o versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus que eles são ministros enviados, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui é importante que os irmãos fixem uma coisa. O Senhor dá ordem aos seus anjos, muitos irmãos conhecem este versículo, não é? Para se acamparem ao redor de quem? Daqueles que o temem e o buscam. Ou seja, os anjos não estão aí a salvar todas as pessoas. As ordens de Deus, e eles não fazem isso por iniciativa própria, eles obedecem. É Deus que diz: olha, o Manel está a precisar de ajuda, é meu filho, vai lá. É Deus que diz: vai fazer aquilo. E o texto aqui diz claramente que enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, dos crentes. Os anjos não estão aí ao serviço de toda a humanidade, embora em muitas coisas, pela a graça universal de Deus, a graça geral de Deus, eles também protejam e ajudem alguns descrentes para cumprir os propósitos de Deus. E alguns descrentes que estão no plano de Deus e que Deus sabe que um dia se irão converter também. Mas é principalmente aqueles que já são filhos de Deus, o Senhor os guarda. Ele dará ordens a teu respeito, diz a Bíblia. O diabo usou essa expressão para tentar Jesus, não é? Mas a verdade é essa que está escrito. Dará ordens a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. E essas ordens são dadas aos anjos. É aqui que nós dizemos: grande é o Senhor, não é? Grande é o Senhor. Nós, irmãos, estamos aqui, estamos a passar por um período difícil nas nossas vidas, no mundo inteiro, por causa desta pandemia. Temos de tomar esses cuidados com as máscaras, com o desinfetante das mãos, com as distâncias. Devemos fazer essa mesma parte. Mas há muita coisa, irmãos, que não está em nós e não depende de nós. Mas Deus dará ordem aos seus anjos para nos protegerem e para nos cuidarem. Essa é a missão deles. Jesus é soberano. Eles são servos. Os anjos não executam a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Eles recebem ordens e atuam em conformidade com essas ordens. Os anjos servem a favor dos filhos de Deus.
Esses versículos que já lemos, o versículo 8 e o versículo 9 também de Hebreus 1, demonstram que a tarefa dos anjos é servir e a do Filho é exercitar, ou exercer, melhor dizendo, soberania. Os anjos servem, Jesus exerce soberania e autoridade. Há muitas histórias, nós não temos tempo para contar, mas há muitas histórias incríveis de como Deus tem livrado muitos dos seus filhos. Alguns dos irmãos, se calhar, já têm algumas dessas histórias que viveram. Como Deus tem livrado, como Deus tem cuidado, como Deus tem enviado anjos que nós não percebemos que eram anjos. Mas Deus ali estava, cuidando e protegendo. Se tivéssemos mais tempo, nós contaríamos algumas dessas histórias. Mas os irmãos podem ter a certeza que muitas vezes algumas pessoas se cruzam connosco, nos ajudam no momento exato. Mas não são pessoas. São anjos que Deus mandou para cuidar do seu filho, para o ajudar no momento de aflição, às vezes para indicar o caminho quando estava perdido, e depois nunca mais sabemos daquelas pessoas. E não percebemos que estávamos perante um anjo. Mas os anjos servem e cuidam dos filhos de Deus. Para terminar, já dissemos, irmãos, 3 coisas. A primeira é que os anjos são criados, ou criaturas. Jesus é o Criador. A segunda coisa que dissemos é que Jesus é adorado e os anjos adoradores. A terceira é, Jesus é o soberano e eles são servos. E para terminar, Jesus é o que venceu o pecado, é o santo que venceu o pecado. Os anjos, alguns são pecadores, alguns caíram, alguns pecaram. No versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus diz que Jesus veio fazer a purificação dos pecados. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que foi o justo a morrer pelos injustos. A Bíblia nos diz que aquele que não teve pecado fez-se pecado por nós. Jesus nunca pecou. Em tudo foi tentado, diz a Bíblia, mas sem pecar. Jesus veio fazer a purificação dos nossos pecados. Neste livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é o santo, sem pecado, que veio para salvar os pecadores, dando a sua própria vida pelos pecadores. Os anjos, não. Os anjos são pecadores. Em Mateus, no capítulo 25 e no versículo 41, Mateus 25, 41, diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isto é Jesus falando. Isto está a referir-se sobre o fim dos tempos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E depois diz, o fogo eterno é o inferno, não é? E depois diz, preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Em 2 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 4, diz também acerca dos anjos: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Para resumir, irmãos, qual é a diferença entre Jesus e os anjos neste último ponto que vos quero falar? Jesus veio, fez-se homem, não pecou, é o justo, o único, o santo. Os anjos, alguns, não todos, alguns permanecem fiéis a Deus,
e executando aquilo que Deus tem dito para eles fazerem a nosso favor. Mas também a Bíblia nos relata que houve um anjo que um dia se rebelou contra Deus, que quis ser mais que Deus. Chamava-se Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Atrás dele, ele arrastou uma multidão de anjos que o seguiram, foram expulsos da presença de Deus. E o diabo, que arrastou esses anjos a que hoje nós damos o nome de demónios, os demónios não são, e os espíritos malignos não são, também eles não são almas dos mortos que vêm aqui apoquentar os vivos, não. Nem os anjos bons são almas de boas pessoas que vêm ajudar, nem os anjos mortos são almas de pessoas más que morreram e que estão aqui a apoquentar a gente, a reliar as pessoas e a atormentar. Não. São anjos caídos. Esses são os demónios que exercem, que obedecem a Satanás, o chefe deles, mas que o seu fim é a perdição, é o inferno. E não há salvação para eles. Porque Jesus, como diz aqui no texto do capítulo 2 de Hebreus, ele não veio para morrer ou para se sacrificar pelos anjos. O versículo 5 do capítulo 2 diz: não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. E se continuarmos a ler, nós vamos encontrar esta expressão que diz que não foi também pelos anjos. No versículo 14 e 15 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, está a falar de Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Então, na morte de Jesus, ele aniquilou, ele derrubou, destruiu Satanás e as suas obras, e ao mesmo tempo livrasse, diz o versículo 15, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, ele não socorreu, ele não veio por causa dos anjos, mas por causa dos homens. Jesus veio dar a vida. Os anjos não têm, por qualquer razão, Deus não deu oportunidade aos anjos de arrependimento. Mas por uma razão nós sabemos, ele deu oportunidade aos homens de arrependimento. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os anjos não têm essa possibilidade, os anjos caídos. Jesus é santo, os anjos são pecadores, alguns. Os anjos foram criados perfeitos. Alguns revoltaram-se contra Deus e nessa rebelião de Satanás, como eu já disse, arrastou uma série de anjos. Foram expulsos da glória celestial. O seu fim, diz a Bíblia, é o inferno. E todos os que não tiverem, diz no Apocalipse capítulo 20, o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados também no inferno. Não que o inferno tivesse sido criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos, ou seja, para os seus demónios. Mas aqueles que nesta vida, em vez de darem ouvidos a Jesus, o Senhor dos Senhores, seguem o príncipe deste mundo, então continuarão com ele por toda a eternidade no inferno. Os que seguem a Cristo continuarão com ele por toda a eternidade na glória celestial. De que lado é que nós estamos? Eu espero que todos nós que estamos aqui na casa do Senhor, todos nós que estamos aqui a ouvir estas palavras, possamos dizer: eu estou com Cristo, o Senhor dos Senhores. Por isso, o capítulo 2 de Hebreus, e nós vamos terminar com esse versículo 1 a 3 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Irmãos, o que é que eu quero dizer?
nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos o Evangelho, e todos aqueles que ouvem o Evangelho e o rejeitam e não o aceitam. Olha, se Deus não poupou os anjos, como vai poupar a esses que rejeitaram a melhor mensagem? Jesus não foi só o melhor mensageiro, Jesus foi a melhor mensagem. E logo no princípio, o Senhor disse acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E o que é que Ele nos tem a dizer? Arrependei-vos e crede. Se pela fé seguirmos este Jesus, viveremos com Ele na glória por todo o sempre. Louvado seja o seu nome. Amém.